Os tempos mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz. Vamos ouvir, em vez de trágico, até pode ser cómico. O Otelo, Rosa Coutinho, tinham sido avisados que se ia dar o 11 de março. Sucessivamente, nos dias anteriores, mais pessoas vão sabendo da possibilidade dessa ação se dar. E numa dessas reuniões de militares, há um militar que é nosso amigo e que nos avisa que é preciso estar preparado, porque dentro de horas se prepara uma ação, um golpe com o Spínola. Portanto, no 11 de março, nós não somos surpreendidos pelo 11 de março. Nós, PRP. Não? Nós, PRP. E penso que o PC também não é surpreendido, porque tinha acautelado uma grande quantidade de mandatos de busca e de captura em branco e corri imediatamente para o COPCOM. No COPCOM discuti um bocado com o Otelo as medidas que se iam tomar e encontrei o Vasco Lourenço. E o Vasco Lourenço disse-me que se nós podíamos ajudar, se nós, PRP e Brigada Revolucionárias, se podíamos ajudar no sentido de impedir que aviões aterrassem no aeroporto militar de Lisboa, que se chama Figo Maduro. E eu decidi utilizar o 11 de março no sentido de ver se era possível recuperar umas armas para os trabalhadores. E para isso, digamos, aproveitei o clima que existia nos quartéis e fui discutir com o Diniz de Almeida, dizendo que eles não tinham tomado as medidas adequadas a uma situação que eles deviam ter previsto e que eles sabiam, estavam avisados. Disse-lhe o que é preciso armar aos trabalhadores, defendi as minhas teses. E aí saquei uma quantidade de armas logo do Ralis. A seguir, falei com alguns oficiais do Ralis, eles estavam a guardar beirolas. Em relação à Fonte Luminosa, uma situação semelhante àquela que se criou em relação à maioria silenciosa. E, nesta situação, decidiu, para grande surpresa nossa, grande surpresa do PRP, mandar uma delegação falar comigo e pediram um encontro muito urgente com o PRP. O Domingos Abrantes vinha-me dizer que o partido estava ultra inquieto com a situação que estava a viver no país e que considerava que era ilegítima a manifestação do PS na Fonte Luminosa, que aquilo não era mais que uma cobertura para a direita se manifestar e portanto, que eles consideravam que era preciso fazer barragens
e impedir que essa manifestação se desse. Eu disse-lhe que ia pôr a questão ao meu partido, mas que não queria deixar de não lhe dizer, desde logo, a minha opinião. Eu considerava que o PS tinha todo o direito, como qualquer outro partido, de se manifestar. Com que legitimidade é que nós consideramos que uma manifestação do PS é má e uma do PC é boa? Uma do PRP é boa ou má? Quer dizer, para nós isto não é critério. Pois bem, já que estamos em Beirolas, avancemos de novo contra os portões, ao ataque, às armas. Houve armas foram desviadas. Álvaro Fernandes, capitão de Abril. Houve 1000 espingardas automáticas G3 que foram desviadas no dia 11 de setembro de 1975. Faziam parte de um lote de 3000 espingardas automáticas G3, transferidas de depósito geral de material de guerra de Beirolas para o Regimento de Polícia Militar, portanto na ajuda. As armas deram entrada no regimento, foram recebidas do regimento. Depois o caminhão em que estavam a ser transportadas atravessou a calçada da ajuda, foi para um hangar de carros de combate M47, que existem, acima da Presidência da República, onde estavam previamente 2 viaturas civis. Tratava-se de uma unidade militar, alguém da unidade militar abriu a porta e deixou entrar as pessoas, e estavam lá as pessoas. Não é? A viatura militar entrou, ficou lá dentro, fechou-se as portas. Foi descarregada, foram carregadas as 2 viaturas civis que saíram, e a viatura militar recolheu a unidade dela descarregada. Havia uma coisa que funcionava em paralelo com a Assembleia Constituinte, havia governos provisórios, havia um Presidente da República com uma legitimidade revolucionária, pronto, que vinha do golpe de Estado de 25 de Abril de 74, mas havia uma estrutura, foi institucionalizado o movimento das Forças Armadas, e havia uma estrutura e uma Assembleia do movimento das Forças Armadas, não é? Que no fundo legislava, quer dizer, porque as decisões tomadas na Assembleia do movimento das Forças Armadas eram assumidas pelo Governo, que as transformava em portarias, decretos-leis, etc., que por sua vez eram promulgadas depois pela Presidência da República. E há um famoso documento emanado no verão de 75, da Assembleia do Movimento das Forças Armadas, que ficou conhecido como o Documento de Aliança Povo-MFA, é esse nome com que ficou historicamente conhecido, em que fala em defesa popular, em defesa armada das comissões de moradores, de trabalhadores, etc. Havia um enquadramento legal, inclusive, para a criação de milícias populares. E então houve uma coisa que já vem para aí nas enciclopédias, não sei o quê, que foi a FURA, Frente de Unidade Revolucionária, que foi uma plataforma subscrita por 8 partidos políticos, que subscreveram, quer dizer, que apoiaram o documento do COPCOM e que, no fundo, essa plataforma visava apresentar as linhas gerais para a formação do 6º Governo Provisório, visto que o 5º Governo Provisório estava praticamente em gestão, não tinha aceitação, já não governava, era impossível governar com o 5º Governo. Estava-se a caminho do 6º e essa FUR, no fundo, pretendia ser a força prevalecente para a formação do 6º Governo. Na plataforma da FUR também é nítido e é clarinho que se fala em autodefesa, se fala em defesa popular, se fala em armar comissões de trabalhadores, comissões de moradores, etc. Almirante Pinheiro de Azevedo, para a formação do novo governo, que ia substituir o governo do general Gonçalves, e pela primeira vez o Partido Popular Português apresentava umas condições para participar desse governo. Uma dessas condições era precisamente que não houvesse milícias armadas. O Sr. Almirante Pinheiro de Azevedo respondeu-me que o que era preciso era mais milícias. E eu disse, bom, nesse caso, o PPD também tem o direito de formar as suas milícias. E o PPD está disposto a armar 50.000 homens para defender a liberdade e o bem-estar do povo português. Aqui, eu sou amigo de Guerreiro, isso é uma vontade dele. Edmundo Pedro, ao tempo dirigente nacional do PS. É uma vontade. Completamente uma vontade. Não, são distribuídas armas ao PPD e ao PS. Eu conheço. E ao PS também. Mais tarde. Portanto, é a entrega de armas aos civis, seja por intermédio de instituições reconhecidas politicamente já pelo regime, enfim, embora em embrião, que são os partidos, não é?
seja por agrupamentos de pessoas. Não, essa ideia não é essa ideia, essa realidade está no terreno. Está no terreno. Está no terreno. E eu conheço, toda a gente conhece. E aí, a partir digamos, no verão de 65, começamos a pedir que nos deem algumas armas para defender as nossas sedes. A quem é que os senhores pedem as armas? E só mais tarde, nesta mesa aqui redonda que o Sr. Rivet foi prometido pelo general Ramalhianes. Aqui nesta sala. Aqui nesta sala e naquela mesa. Foi prometido por ele. A mim e ao Manuel Alegre pedimos várias vezes armas. E aqui pedimos, nomeadamente. Ele disse, não, nós não entregamos armas, a não ser numa situação de crise política, em que nós eventualmente precisamos de vocês para colaborarem connosco nesse processo de contenção da extrema-esquerda, e nomeadamente do PC e da extrema-esquerda. Armas, comotivos do então capitão Álvaro Fernandes, o primeiro autoexilado pós-25 de Abril, que explicam de forma clara o ambiente do PREC. Repare-se como ele refere a tese das armas em boas mãos. O facto de ser de domínio público que poderia haver milícias populares, não sabia quais eram os quantitativos de armamento que estariam já na posse de civis. Por exemplo, no dia 25 de novembro foram encontrados nos subterrâneos do Forte do Alto Duque 8.500 espingardas automáticas G3, que eu tinha lá posto previamente de reserva. Isto é capaz de ter levado algumas pessoas a pensarem melhor e a não terem desencadeado assim, um golpe qualquer precipitado que poderia ter realmente levado a uma guerra civil. E julgo que contribuiu para isso. De resto, uma coisa que eu lhe posso dizer também é que desse projeto de criação, e posso dizer um número, eram 10 mil homens que seriam armados na altura. Exatamente, a ideia era de contenção e também, porque não, assumir o resto da verdade, e a ideia era ver a força militar suficiente para impor negociações políticas em relação aos projetos que estavam em confronto na altura, aos projetos político-militares que estavam em confronto. Mesmo sem se ter chegado a criar as tais milícias, mesmo sem se ter chegado a armar os 10 mil homens, eu julgo que do outro lado houve quem pensasse que isso já estava criado e pensou duas vezes. Houve um momento em que se perdeu indelével. O Otelo pediu-me para ir fazer uma conferência lá no Palácio Foz, eu não tinha razões para lhe dizer que não. Recebi-o, sentei-me ao lado dele enquanto ele fazia a sua conferência. Foi então que ele fez aquela famosa declaração de que, tendo vindo de Cuba, com mais umas leituras, ele podia ser o Fidel Castro da Europa. Lembro nessa altura, o Otelo é um homem generoso e teve nessa altura uma reação de entusiasmo com o que se passava em Cuba, etc. Quando estávamos nessa conferência, começámos a ouvir um ruído esquisito em frente do Palácio Foz. O que eram? Eram os trabalhadores das Lisnave e da Sete Nave com os seus capacetes que encheram literalmente o espaço em frente do Palácio Foz, restauradores, talvez 10 mil à volta disso, e exigiam que o Otelo fosse à varanda. O Otelo não queria ir, acabou por não poder resistir, também queriam que eu fosse, mas eu resisti com eficácia, mas ele teve que ir. Eu fui para o meu gabinete e ouvia gritos de fascista, o que eu não percebia bem a quem é que se dirigia aquilo. Daí a pouco o Otelo entra no meu gabinete, muito desanimado, caiu num sofá como um saco vazio e disse: calculo chamarem-me fascista. Digo, era para si, disse-lhe eu, era, calculo, eu fascista e tal. Eu disse: Otelo, não se impressione, a opinião pública é assim versátil, ora nos vitoria, ora nos vitupera, não esteja impressionado com isso, mas eu fascista, pá. Bom, estávamos nós a conversar, eu a dar-lhe um café e a reanimá-lo, digamos assim, quando entraram uma série de revolucionários, Isabel do Carmo, o Diniz de Almeida, não sei mais quem, e então vinham muito excitados. O Otelo, é hoje. Eu vi que aquilo era muito esquisito, disse ao Otelo: fica aqui com os seus amigos que eu vou lá para dentro, e deixei-os no meu gabinete e fui para o gabinete do meu chefe de gabinete. Bom, o Otelo lá continuou a aturá-los, melhor que pôde, na verdade. E então do que é que se tratava? Eles queriam marchar sobre Belém para fazer uma espécie de levantamento, de revolução, ou não sei o que era. Um contragolpe. Qualquer coisa, não sei, aqueles delírios daquela época que era muito fértil nisso. E eu esperei até às 2 da manhã, aquilo nunca mais acabava, até que às 2 da manhã o Otelo passou pelo gabinete onde eu estava e disse: olha, antes e tal, olha lá, que estes malucos querem que eu vá para Belém, tomar o poder e tal, não sei o quê. Eu já lhes disse que se tem pés nem cabeça, mas tenho que ir, olha, tenho que ir. Eu disse: Otelo, vá, se é consigo. Bom, lá foram todos para Belém,
Quando eu quis sair, verifiquei que o tejadilho do meu carro estava completamente amolgado, tinham estado aos pulos em cima dele. Lá fui para casa com a cabeça torta porque não podia estar direito dentro do meu carro, o carro estava totalmente amolgado. Passei por Belém, já não vi nada excepcional, e na manhã seguinte passei outra vez por Belém para saber o que se tinha passado. E perguntei ao Almirante: Almirante, aquilo de ontem, ele ontem o quê? Então, ele já nem se lembrava. Disse: então não veio cá o Otelo e Isabel do Carmo? Ah, aquilo, sim, sim. Estiveram aí, olha, eu nem os queria receber, mas o Otelo insistiu, acabei por recebê-los. E despejaram aí a cassete do costume, e quando acabaram de falar, eu disse: já acabaram? Ah, sim, senhor. Então os senhores só disseram asneiras, os senhores são os parvos, ponham-se lá fora. E acabou a revolução. O grande ausente deste episódio radiofónico, apesar de insistentemente procurado e solicitado, é o então General Otelo. Socorre-me, pois, de um amigo e companheiro do já longínquo movimento dos capitães, para tentar ver, assim por interposta pessoa, que homem era aquele de aparência tão hesitante e frágil. O Otelo é um romântico por natureza. Vasco Lourenço, capitão de Abril. O Otelo é um homem que é efetivamente um romântico, lutou sempre por valores, também nunca quis o poder. Agora, é um homem que eu acho que ele é muito instável nas suas posições. E se deixa foi instável. Muito instável nas suas posições. E se deixou arrastar para uma série de situações complicadas que depois o levaram a tomar atitudes, nomeadamente no PREC, e depois, e continuam a acusá-lo de ter tomado outras que ainda não está provado que tenha tomado, mas continuam a acusá-lo disso. Pronto, atitudes... Tinha em Monsanto sorrapiado uma pasta de documentos ao Melo Antunes. Nessa pasta de documentos havia, portanto, um plano militar que claramente anunciava aquilo que eles 9 pretendiam fazer e que fizeram depois no 25 de novembro. Inclusive, já estavam indicadas as barragens de Rio Maior. E face a isso, eu tive necessidade de discutir com os soldados que nós tínhamos nos quartéis, no sentido de saber e definir qual seria a atitude a adotar numa tal situação. Ao contrário do que poderia supor-se, numa situação diferente, poderia ser organizar um golpe de Estado que fizesse abortar esse golpe, a nossa atitude é sempre defensiva. E, portanto, teremos que desarticular os quartéis. O tema sobre o 25 de novembro é um tema delicado e, em muita parte, pouco esclarecido, ou a ausência de muitos que também tiveram ou participaram diretamente ou indiretamente nesta data. Eu iria começar por umas semanas antes do 25 de novembro. Sou convocado por uma reunião secreta na Amadora e quem estava a dirigir essa reunião era o Paulo Inácio e o Manuel Alegre, e onde me é proposto a minha disponibilidade para a qualquer momento poder entrar na clandestinidade. Claro que isto é um tema, é uma pergunta extremamente inesperada, pelo menos para mim era inesperada entrar na clandestinidade. Tinha sido pai há cerca de um mês e meio, mas aceitei. Explicaram a situação mais pormenorizada do que estava a passar na Grande Lisboa e não só, na Centúria da Grande Lisboa, e acabei por aceitar. Não estava sozinho, então estava mais camaradas meus, não éramos muitos.
Mas pronto, sabia o que é que poderia acontecer ou ocorrer, mas o que tinha feito até de janeiro até novembro, ou até a data que foi a reunião, pensava que era mais um passo que se tinha que dar. Um mês e meio, 2 meses antes, tinha sido ameaçado na gráfica, no local de trabalho, por um colega meu, que fazia carreira de tiro no quartel de Cascais. E disse-me, bem, prepara-te porque mais dia menos dia estás a levar com um tiro nos cornos. Foi mais ou menos nesses tempos. Isto está a ir para aquilo que nós queremos e não vais ficar cá. Pronto. Na campinha da minha porta apareceu-me lá uma cruz, não sei se aquilo era algum convite, eu até nem vou à igreja, mas pronto. Achei aquilo muito estranho. Houve em outubro uma manifestação do PS na Amadora de apoio ao regimento de comandos. Foi uma situação muito complicada porque houve uma contra-manifestação e aquilo teve muito próximo de haver confrontos físicos graves. O regimento de comandos da Amadora, para nós, para aquilo que eu conhecia, o elo de ligação com quem os especialistas da Amadora tinham algum diálogo era com, penso que era capitão ou major Lobato Faria. Não tinha nada a ver com o Jaime Neves. Nós até nem gostávamos do Jaime Neves, por ser um indivíduo que, pronto, participou no 25 de Abril, esteve, mas era um homem profundamente de direita. No dia 24, eu penso que é de conhecimento de alguns, não de todos, isto vem no livro de memórias do Mel Antunes, há uma reunião em casa do Nuno Bradora dos Santos, onde o Mel Antunes tem uma reunião secreta e ainda hoje o próprio Partido Comunista nunca reconheceu essa reunião, mas ela foi feita, onde o Mel Antunes explica a situação ao Abravanel e pede-lhe que a situação entre militares ia ser resolvida, mas que o Partido Comunista não se devia intrometer. Por isso, pedi-lhe para que tomasse comando dos militantes do Partido Comunista para não saírem à rua. E assim foi. Na madrugada do dia 25, o Partido Comunista faz um comunicado aos militantes para que ninguém saísse à rua nesse dia. Eu, no dia 25 de manhã, fui para a gráfica, como normalmente, e então é que, por volta das 10 e pouco da manhã, a célula do Partido Comunista, eu pertencia ao núcleo socialista da fábrica, a célula vem à minha secção e vem mobilizar o meu chefe. Essa situação já tinha acontecido várias vezes, porque a célula do PC era ativa, como era socialista, e durante o verão quente, muitas vezes eles saíam a qualquer hora. E eu, sabendo disso, eu também saía. Eles iam para onde tinham que ir e eu ia para a minha secção e geralmente ligava a alguns camaradas meus para avisar que havia qualquer coisa que estava a acontecer, não sabíamos era o quê. E então o meu chefe vai com os elementos da cela, não eram muitos, sei lá, uns 8, 10 para aí.
Então foram ocupar ou foram apoiar o que estava a passar na base aérea de Sintra. Eu fui para a minha secção, fui mobilizar e convocar e telefonar para que nós das Neves. E pronto, e tivemos o dia todo na secção, até que à noite recebo um telefonema em que diz, bem, ao Batista, está preparado porque a qualquer momento nós vamos ligar para ti para tu entrares no regimento de comandos. Não vais sozinho, mais camaradas nossos também irão para lá, porque se a situação se agravar em Lisboa, os comandos que estão no regimento vão também ter que sair. Não vai sair uma coluna, mas o regimento tem que estar protegido. Mas se a coisa se agravar, eles também vão ter que sair, e então temos que ser nós que vamos ter que assegurar um bocado a proteção do regimento. Pronto, acho que foi isso. Felizmente não foi possível, não foi preciso. Eu tinha sido aprovado, fui aprovado na inspeção militar no dia 25 de abril de 73 na Graça, não entrei, fiquei apurado, mas não entrei com o 25 de abril. Pronto, essa situação está passada, não se comemora, eu não comemoro, nunca comemorei o 25 de novembro, sei que foi uma situação extremamente complicada, muito perto da Guerra Civil. Reconheço que o Partido Comunista durante esse tempo todo teve um papel muito interventivo, mas a situação poderia agravar e levar ao golpe é feito pela extrema-esquerda. Isso é verdade, está comprovado. O Otelo ainda deve uma resposta aos historiadores e quem passou este período como milhares de trabalhadores e militantes fizeram, mas pronto, eu penso que até foi bom, ao fim e ao cabo, penso que até foi bom que o hotel metesse, como costuma dizer, o rabinho entre as pernas e fosse dormir. Eu já tinha mandado dormir ou meditar o Vasco Gonçalves em setembro. Pronto, eu acho que foi a altura dele, bem, como costuma dizer, né? Cá se fazem, cá se pagam, e ele ao fim e ao cabo acabou por ir fazer aquilo que ele tinha mandado fazer ao Vasco Gonçalves. O Portugal mudou, a parte fundamental foi conseguida, foi a aprovação da Constituição, novas eleições, governos pluripartidários, a democracia a funcionar. Estou satisfeito. Estou satisfeito com a democracia, não estou satisfeito com as políticas, mas isso é outra conversa que não vai dar para aqui. Pronto, é a minha exposição.